Eu queria falar sobre os episódios de pico de pressão que alguns pacientes podem experimentar. São aqueles pacientes que chegam na emergência com 170 por 100, né? 17 por 10, eles chegam com 20 por 10, né? Então, esses pacientes que vão até a emergência e fazem um pico de pressão, recebem medicação e muitas vezes eles vão até o consultório médico, pode acontecer da gente começar um tratamento mais prolongado, receita um remédio para ele continuar o tratamento e eles experimentarem episódios de pressão baixa, de hipotensão. Então, esse paciente foi aquele paciente que pode estar passando por alguma coisa no final de semana, ou num dia anterior, ou ele comeu alguma coisa com sobrecarga de sal, e aí fez um pico isolado de pressão, mas ele não é portador do diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Isso acontece no consultório com alguma frequência, não tem no livro isso daí, mas a gente vê acontecer o paciente que foi mais facilmente medicado numa emergência e saiu com antihipertensivo e quando ele vai para casa, 3, 4 dias depois ele começa a se sentir ruim, mesmo com uma dose muito baixa de antihipertensivo. Mas tem também aquele outro paciente que ele faz um pico de pressão, ele não sabia que tinha hipertensão arterial, ele sai com uma receita da emergência e vai até um consultório de cardiologia, agenda uma consulta e chega lá, ele pergunta se ele pode suspender a medicação ou se ele não pode. É verdade que as avaliações para o diagnóstico de hipertensão arterial, elas merecem algumas consultas segundo o fluxograma da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas a gente, quando vai olhar esse tipo de paciente que tem um pico de pressão ou um episódio de hipertensão e ele toma alguma medicação, está tomando alguma receita que foi deixada para ele, a gente também costuma olhar outros fatores associados, por exemplo, a presença de obesidade, sobrepeso, sedentarismo, histórico de hipertensão arterial, algum exame laboratorial que ele já tenha trazido ou que ele traga para as consultas subsequentes, aquilo dá um peso para o valor interpretativo de pressão arterial que ele tem, mesmo que possa parecer inocente ou absolutamente normal, como uma pressão de 140 por 90, ou seja, 14 por 9, mas num paciente que tem sobrepeso, que é sedentário, que vem com colesterol alto, isso tem um outro impacto, um outro valor na interpretação do médico. Um abraço.